Deus tem uma palavra para você essa noite, você crê nisso? Uma porção que vai encher o tanque aí da sua vida para você rodar bem, rodar feliz, cheio dele o ano todo, a sua vida toda. O título que Deus me deu para a mensagem de hoje é Deus me faz olhar adiante. Em 2024, Deus te chama para olhar adiante. Para que direção você tem focado o seu olhar? Talvez você tenha olhado muito para trás, para o seu passado, para as coisas que já fizeram para você, as coisas que você já passou, as suas feridas, aquilo que já disseram sobre você. Talvez você tenha olhado muito para os lados, talvez você tenha se comparado muito. Talvez você não tenha entendido que aquilo que Deus tem, talvez para o seu irmão, Ele não tem para você. Mas aquilo que você tem na sua vida é individual, é pessoal. Deus também não tem para o seu irmão, e tudo bem. Nós somos diferentes, Deus tem uma porção diferente para cada um. E não é nem de nós olharmos para trás e nem de nós olharmos para o lado, é de nós olharmos para frente. Deus te convida, Deus te chama, é o desejo do coração de Deus, que nós como igreja olhemos adiante, olhamos para frente, aquilo que Deus tem. Alguém já disse um dia que o passado é um ótimo professor, nós sabemos disso. Quantas coisas nós aprendemos olhando para trás, mas que é um péssimo companheiro de viagem. E eu quero expor aqui vários textos hoje, nós vamos passear pelas Escrituras, pelo Antigo, pelo Novo Testamento, que nos farão ver o que Deus está a todo momento nos comunicando sobre vários aspectos da nossa vida. Olhe adiante. Não se prenda no que passou. E sabe, não é muitas vezes de olhar para aquilo que está anos atrás. Talvez aconteceu ali no Natal, uma situação familiar, talvez na virada do ano, talvez foi hoje à tarde, eu não sei. Mas é de você continuar olhando para frente, é de você deixar o que passou, é de você trazer outro sentido, para que em 2024 você possa viver as promessas do Senhor, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Um exemplo bíblico de como ficar preso ao que você já fez pode ser destrutivo é olhar para a vida de Judas. Está lembrado da vida de Judas? Ele não conseguiu ressignificar, diferente de Pedro. Ficou preso ao passado, ficou preso àquilo que ele tinha feito. Ele não entendeu quem era Jesus ali. Aquele que ele podia ter um relacionamento, pedir perdão, se arrepender, trazer outro sentido. Nós não podemos, algo que Deus colocou no meu coração nessa mensagem, é que nós não podemos parar de desejar os desafios de Deus. Nós não podemos ficar acomodados. E isso é olhar adiante e é viver o sobrenatural de Deus. Se Deus tem trazido desafios novos para a sua vida, se você percebe isso, aceite. Aceite os desafios de Deus, avance, pois Deus não te dá algo para que seja perdido. Nunca. Deus sempre te dá um novo desafio, dizendo, olha, já está ganho. Você vai passar um processo, mas Deus não quer te ver frustrado. Quais são os desafios que Deus tem colocado na sua vida? E aquilo que você tem fugido, talvez. Você acha que não é capaz. Talvez porque você se prende a uma situação que já passou, e Deus está falando, aceita o meu desafio. Eu quero te dar novas experiências. Eu quero te trazer algo novo, novas histórias para você contar. Sabe, ao contrário da história de Judas, os profetas, os amigos de Deus, eles são os melhores exemplos de como ter uma visão do futuro em Deus. Pois sempre estão conectados na presença de Deus, sempre estão externando, comunicando o desejo do coração de Deus para o seu povo, naquilo que há de vir, se andarem de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que um texto que eu amo demais nas Escrituras está em Amós 3,7. Amós foi chamado pelo Senhor para o encargo profético. E Amós diz assim para nós,
De certo, o Senhor não fará coisa alguma, nada, nenhuma coisa, sem antes comunicar aos seus servos. Quem são? Os pastores? Não. Os apóstolos? Também não. Nem os evangelistas e nem os mestres. O Senhor não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Os profetas são os melhores exemplos de como nós temos que olhar para o Senhor e ter uma visão de olhar adiante, de olhar por cima dos muros, de olhar por cima dos montes. Uma visão de futuro. Eram pessoas que estavam ali, amigos de Deus, que pagavam o preço, estavam sempre conectados com o Senhor, desejando saber aquilo que o Senhor tinha. Nesse ano que começa pelo que você quer decidir. Ter o mesmo relacionamento com Deus que você teve anos passados, ou ir mais fundo e conhecer o que te espera no Senhor. Eu tenho certeza que é incrível. O que você escolhe para esse ano? É por isso que o profeta Jeremias nos ensina, ele diz isso para nós. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei, diz o Senhor. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é o coaching, não é o livro novo que você está lendo, não é a sua bagagem, não é a sua formação. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É o Senhor que tem um futuro para mim e para você. É Ele que sabe o que vai acontecer na sua vida. É Ele que te criou. Ele tem o manual de instrução da sua vida. Ele sabe cada pedacinho. Aonde tem que apertar, aonde tem que ajustar. Aonde Ele tem que apertar um pouquinho o seu caminho, porque Ele sabe que se Ele não ajustar, aí não vai. E você sabe do que eu estou falando. Senão a gente se acomoda. É o Senhor que sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito, ao meu respeito, para nos dar um futuro e uma esperança. Não é qualquer futuro, é um futuro maravilhoso no Senhor, que sempre contempla a eternidade, coisas eternas no Senhor. Não são coisas corruptíveis, coisas que vão ficar aqui. Um ponto que a vida desse profeta, a vida dos profetas nos ensina é que sempre estavam vivendo dentro deles, em seu interior, o novo de Deus. Sempre estavam adiantados em seu tempo. E nós devemos aprender a antecipar em nossas mentes e começar a viver o melhor de Deus, mesmo ainda não estando nas melhores condições. Isso é caminhar por fé. Talvez você diga: Senhor, eu ainda não estou em plenas condições, mas pela fé, Deus, eu quero começar a viver isso. Talvez eu não tenha todos os recursos, mas pela fé, aqui dentro da minha mente, entendendo que o Senhor tem os pensamentos de futuro e esperança para mim, eu vou começar a viver isso em nome de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer algo muito precioso lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, quando ele diz que Deus chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. O que você precisa chamar à existência? O que ainda não existe? O que você colocou em oração hoje aqui? Ou nas outras quintas, o que você tem colocado em oração para o Senhor? Ainda não existe, mas pela fé, você vai começar a viver. Você vai começar a viver isso dentro de você, na sua mente, com o Senhor. Você vai sonhar com o Senhor. Deus te encoraja a viver novos valores, a se desapegar do seu velho eu e de toda a marca que te acompanha ou te acompanhava. Quais as marcas têm te acompanhado? Quais as feridas? O que você precisa deixar para trás? Abandonar, largar? Muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes a vida causa marcas de situações que nós nem temos mais. E são tão profundas que nós vivemos elas sem perceber. Isso já aconteceu com você? Você nem está passando mais aquela situação, mas você fica vivendo aquelas marcas. Isso atrasa o seu futuro em Deus.
E falando de marcas, Deus estava me lembrando de uma história muito preciosa que aconteceu em 1947, no final da guerra. Ali os alemães tinham perdido a guerra. E os americanos mandam um grupo lá para a Alemanha, os ingleses também. E chegando lá, eles vão para os campos de concentração em Auschwitz. E um comandante inglês pede para os soldados estourarem todos os cadeados, as correntes que tem lá naqueles barracões, na esperança de achar alguém vivo ali. E eles começam barracão por barracão ali, abrindo as correntes, estourando os cadeados. E muitos judeus ali já estavam mortos. Uma cena, sem dúvida, de cortar o coração, muito pesada. Mas quando eles chegam no último barracão, eles abrem e, para surpresa deles, tinham milhares de crianças ali vivas. Milhares. Talvez a mais velha ali, por volta de 10 ou 11 anos, todas elas muito maltratadas, assustadas, com as costelas ali aparecendo, com fome. E esse comandante chama os seus soldados e fala: olha, busca alguém que fale alemão aqui para se comunicar, para dizer que está tudo bem. Dá comida para elas, chama um médico, atende eles. E aí eles tiram aquelas crianças, tem que colocar de novo num caminhão para levar para um lugar seguro. Você imaginou aquelas crianças novamente tendo que entrar num caminhão? A última vez que falaram para elas entrarem num caminhão, elas foram parar ali. Você imaginou essas crianças tomando banho pela primeira vez depois de meses? A última vez que elas tomaram banho ali com seus pais, os seus pais sumiram. Quantas marcas para aquelas crianças que elas tinham que ressignificar. E aí levam essas crianças para um lugar seguro, tratam elas, alimentam, estava tudo certo. E lá por volta das 9 da noite, as luzes apagam, eles estão lá nos colchões quentinhos, com as suas cobertas, tratados, seguros. Mas aí, meia-noite, o soldado, a história conta assim, resolve voltar lá, e todas as crianças estavam acordadas. Todas elas, com os olhos desse tamanho, não dormiam. E ele chama o seu comandante, fica preocupado com o que estava acontecendo. Ele fala: olha, eu não sei o que está acontecendo, nós já fizemos de tudo. E elas não dormem, elas não descansam. Ele diz: pode dormir, deixa que eu resolvo aqui. Eu tenho certeza que Deus ali inspirou aquele homem, porque ele percebeu o que estava acontecendo, ele entendeu o contexto. E ele vai para a cozinha, ele pede ali para aquelas cozinheiras, fala: olha, façam pães, grandes pães, um para cada criança ao menos, aqueles pães grandões assim, de pelo menos 1 quilo cada um. E depois você me procura. E elas ficaram ali amassando os pães e cozinhando, e depois levaram lá. Ele distribui aqueles pães para todas as crianças. Algumas colocam debaixo do travesseiro, algumas colocam debaixo do cobertor, escondem debaixo do colchão, algumas abraçam aquele pão, como se fosse a última coisa que elas têm na sua vida. E ele sai daquele barracão, espera lá fora 10 minutos. E quando ele volta, todas elas, todas, estavam dormindo. Está entendendo o que Deus está falando com você? No que você tem dormido abraçado? Aquelas crianças precisavam de segurança, elas tinham medo de, ao acordar, não ter nada para comer, como aconteceu durante meses. E aquele homem, tenho certeza, inspirado por Deus, entendeu isso. Agora eu quero te dizer uma coisa. A palavra em João diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Ele já desceu. Ele está aí com você. É com Ele que você tem que dormir abraçado. É Ele que é a sua segurança. Não é a sua empresa. Não é a sua conta no banco. Coisas acontecem. Infortúnios acontecem. É Jesus. Ele é a sua esperança. Ele é o maná dos céus que cai todos os dias na sua vida. É nele que nós podemos ter esperança, alegria. É Jesus, e Ele está aqui hoje, do seu lado, te convidando para viver esse novo, para olhar adiante. Deixa essas marcas para trás. Olha para o novo de Deus. Ele não vai te frustrar. Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Amém? Outra história que eu quero compartilhar com você, muito especial. Eu estava me lembrando, lá no colégio das crianças, do Arthur e do Pedro, eles têm um projeto muito bacana, que é sobre a contação de histórias. Não sei se você conhece, mas eles convidam lá os pais para estarem lá no momento contando histórias para as crianças. Você leva um livro, compra um livro, uma história infantil,
e você leva um pedaço, um retalho de tecido, e as mães ou os pais, algum representante da família, vão ali costurando simbolicamente aquele retalho para fazer um grande cobertor. Depois as professoras mandam isso lá para a costureira, para costurar certinho, para fazer um grande cobertor, para poderem sentar e fazer um piquenique naquilo, representando cada história que foi contada. Mas a minha esposa escolheu um livro do Max Lucado chamado Você é Especial, um livro incrível para crianças que serve muito para evangelismo. E essa história, o autor conta assim, é sobre uma vila de chulingos, um X, muito engraçado e muito profundo. Porque esses chulingos ali, a história conta assim, eles eram cheios de marcas daquilo que falavam sobre eles, cheio de rótulos, de botões, sobre as marcas que eles carregavam. E um ali em especial carregava muitas marcas ruins, muitos rótulos ruins. E ele conheceu ali um outro personagem também da mesma vila, uma menina que não carregava nenhum rótulo. Nada, ela era limpa. Nenhuma roupa, nenhuma rotulagem, nenhum botão, nenhuma marca. E ele fica curioso, como que você não tem nenhuma marca? Como que você não é marcada por nada? E ela ensina aquele personagem que existe o Criador de tudo aquilo. E que ela tem um relacionamento com esse Criador. E ela diz, se você quiser, eu te apresento ele. E ela vai lá, essa menina, e apresenta para esse chulingo o seu Criador. Era um homem mais velho, barba branca, estava lá no seu escritório. E claro, a gente entende ali que a história está falando de Deus. E aí depois de um tempo de profunda conversa, de falar com o seu Criador, de entender as coisas, de balizar, de ponderar, de refletir, ele sai de lá. E ele vai viver a sua vida. E ele começa a se tornar um cara diferente. Porque dia após dia aquelas marcas iam caindo, iam sumindo. Ele ia trazendo outro sentido. Está entendendo o que Deus está falando com você? Está faltando tempo com o seu Criador. Que na verdade, João 1,12 diz que se você já confessou Ele, se você já creu nele, Ele é seu Pai. Um tempo de profundo relacionamento com Deus, para essas marcas irem embora, para você parar de olhar para o passado, e para você olhar para frente, e para você continuar caminhando no novo de Deus. O que você tem que chamar a existência em Deus dentro do seu coração? Ainda não existe, talvez ainda não existe, mas pela fé, você vai começar a viver, vai começar a olhar adiante, se alegrando no Senhor. E esse processo de identificar, de renunciar, de olhar para frente, começa com uma mudança de pensamento. Começa aqui dentro. E através do que você pensa, virão novas atitudes. Por isso que o profeta Isaías, mais uma vez um profeta, um amigo de Deus, nos ensinando algo profundo. Ele fala isso para Israel, ele diz assim, capítulo 43, versículo 18, não fiquem lembrando. Olha que palavra pontual. Não fiquem lembrando, isso fala de um processo que começa na mente. Escolha não lembrar mais. Não fiquem lembrando coisas passadas, nem pensem nas antigas. Deixa para lá. E o Senhor continua dizendo, eis que faço uma coisa nova. Deus está fazendo nesse momento, hoje, dia 4, nessa quinta, nessa hora, Deus está fazendo algo novo. Se você quer escolher caminhar desse jeito, Deus está fazendo algo novo. E Ele diz, agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E a nossa vida sem o Senhor é como um grande deserto. Não tem caminho. Você já viu o deserto? Talvez num filme, algo assim. É tudo igual. Não tem sentido. Não tem propósito. É tudo a mesma coisa. É tudo preto e branco. Não tem vida. E Deus está dizendo para você, se você parar de pensar naquilo que já passou, se você decidir por isso, se você quiser caminhar no novo de Deus, tendo esse tempo com o seu Criador, trazendo outros sentidos para essas marcas, que já te ensinaram muito, mas deixa elas para trás. O Senhor está colocando um caminho,
E, aliás, é o que João vai dizer lá em capítulo 14, versículo 6. É quando Jesus diz acerca dele, ele fala, eu sou o caminho. Jesus é esse caminho que nós precisamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que o Senhor coloca rios nesse lugar árido. Talvez você tenha sede de alguma coisa e você não sabe do que é. E você fica completando a sua vida, andando de bem material em bem material, e nada supre. É como aquela mulher samaritana, que já tinha saído de 6 relacionamentos. Jesus diz para ela assim, se você soubesse quem fala com você, você pediria água viva, e você nunca mais teria sede. A sede que o ser humano tem é na sua alma, não é das coisas desse mundo, não está nas prateleiras, está no Senhor, é de ter um relacionamento profundo com o Senhor, e de aprender a olhar adiante, amém? Existe uma batalha mental, para que você não enxergue o futuro em Deus, e foi assim lá no início do pecado no mundo, está lembrado? A mente desceu para o coração, e foi para a mão, uma atitude de pegar ali o fruto. Lembra de Gênesis, o diabo dizendo que Deus estava errado, estava mentindo, que eles certamente não iriam morrer. A falta da visão de um futuro em Deus que Adão e Eva ali não tiveram, de serem imediatistas. Satanás estava ali, Eva dá tempo para isso, abre brecha para isso. Ele diz, olha, como é que foi que Deus falou mesmo que vocês certamente morreriam? Não, come aqui, você não vai morrer. E a bobinha da Eva foi lá e comeu. E olhou para ela, olha, eu não morri. Eu acho que Deus se enganou. Aconteceu alguma coisa, eu estou viva. Você sabe o que significa morrer teologicamente? O que significa morrer na palavra de Deus? Você já entendeu isso? Morrer para o Senhor nunca é no físico. Morrer para o Senhor é como está lá em Efésios 2:1, é você estar separado de Deus. Quando você está separado de Deus, você está morto. Você está longe de quem te criou. Você está longe do teu propósito. Você não tem futuro, você não tem esperança, é tudo limitado. E aí ela oferece para Adão, né? E Adão, sem discernimento nenhum, também come. E ambos ali já estavam mortos. Ambos estavam mortos no pecado. Foi a falta de ter um futuro, uma visão de futuro, uma cosmovisão. E muitas vezes nós pagamos por isso porque nós somos imediatistas. Eu quero para amanhã. Mas eu não entendo aquilo que eu estou plantando e que eu estou fazendo vai ter consequências. Talvez você procrastina para ler a palavra de Deus. Eu confesso, muitas vezes eu procrastinei. Muitas vezes eu fui levando, fui empurrando com a barriga, como se diz. Não entendendo aquilo que eu estava plantando. Eu estava plantando apostasia no meu coração. Parece que você vai ter um tempo livre, né? Parece que você vai ter tempo livre para fazer outra coisa. Você só está perdendo tempo. E ao mesmo tempo, quando você se dedica, no exemplo da leitura da palavra, você começa a semear e você começa a plantar. E você começa a ser que nem aquele homem que Jesus fala, que construiu a casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, você começa a se lembrar da palavra. Tem vida em você. A palavra que habitou em você tem vida. Isso começa a gerar esperança. Você começa a se lembrar das palavras do Senhor, das promessas de Deus. Como lá em Mateus 28:20, ele diz, estarei convosco até o fim dos dias. E aí vem a tempestade e ela passa. Ela não pega você, ela só passa. A sua casa está firme. Você sabe do seu futuro. Você sabe da sua esperança. Você entendeu de olhar adiante. O apóstolo Tiago entendeu a importância de deixar o que te atrasa e viver o verdadeiro propósito em Deus. Quando ele diz lá no capítulo 1, versículo 21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham. E esse acolher é acolher uma coisa nova que está chegando. Dê espaço para ela. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É da palavra de Deus que nós precisamos, para que nós venhamos a ter essa visão. Uma locomotiva sozinha
e uma locomotiva com 50 vagões engatados. O que é mais rápido? O que é mais ágil? O que consome menos combustível? O que consome menos recursos? O que tem atrasado o seu propósito em Deus? O que tem consumido os recursos da sua vida, do seu coração? O que você tem arrastado até aqui em 2024, que você vai deixar, como Tiago nos diz, como Paulo nos diz, como Jeremias nos diz, como Isaías nos diz. O que você vai largar para avançar mais rápido em Deus? Talvez um vício? É um vício que você tem que deixar? Qual é o vício que você tem que largar? É só você e Deus. Aquilo que talvez ninguém sabe, as pessoas que estão ao seu redor não sabem, mas você tem colocado debaixo do tapete. Isso tem arrastado, tem consumido. É um vagão ali nessa locomotiva, atrasando o seu propósito em Deus. Talvez seja um perdão. É um perdão que você tem que liberar? Ou é um perdão que você tem que pedir? Talvez você precise pegar o celular agora e ligar para essa pessoa. Você tem toda a liberdade. Manda uma mensagem para ela. Não se prenda. É hoje. É agora. Envergonha Satanás. Libera esse perdão. Avança. Não olha para o lado, não. Talvez a pessoa que está do seu lado está pior que você. E você fica pensando, fica com medo de julgamento. Fala, olha, depois eu te explico, estou aqui no culto, mas Deus tocou no meu coração, eu quero pedir perdão. Porque eu quero avançar no Senhor. Depois a gente resolve isso, mas eu quero liberar perdão. Talvez você tenha que pedir perdão. Talvez essa vai ser a atitude que vai te libertar para novos desafios nesse ano. Talvez seja um orgulho, você é orgulhoso, uma negligência. Deus tem pedido para você se capacitar em algumas coisas e você tem procrastinado, tem levado para frente. Isso tem te atrasado. Será que é isso? O medo. Quais são os medos que têm te atrasado? Quais são os medos que colocaram em você? Não são mais seus. Em nome de Jesus, não são mais seus. Libera isso. Esquece. Foram os rótulos que colocaram em você. Talvez vieram de dentro da sua casa, um pai, uma mãe, que você tem que perdoar essa noite. No nome de Jesus, libera esse perdão. Quais são os rótulos que colocaram em você e você vai libertar essa noite? Você vai falar com aquele que te criou, com o seu pai. E ele vai depositar tanto amor em você, tanto carinho em você, que todas as marcas vão cair. Eu tenho certeza. Quais são os medos que têm te aprisionado? Se nós não formos intencionais em deixar aquilo que nos atrasa, viveremos frustrados e desanimados, não enxergando o novo de Deus, as novidades de vida que o Senhor deseja para nós. Lembra da vida de Paulo? Paulo antes de Cristo, antes da sua conversão, Paulo teve uma boa história, me ajuda aí, ou uma história ruim? Paulo teve boas memórias ou memórias ruins? Quais foram as memórias de Paulo? Você acha que Paulo tinha que fazer pouco esforço para ressignificar em Deus a sua nova caminhada? Você já imaginou? Eu fico imaginando Paulo andando por Damasco e Satanás, ou a sua mente carnal, acusando ele, dizendo, hipócrita, ano passado você estava aqui pedindo cartas, passando a espada em todo mundo, aprisionando cristãos. Você é um hipócrita, volta a fazer aquilo que você fazia. Quais são as marcas que deixaram em você? Falaram para você que você não ia servir para nada? O que disseram para você? Você tem que deixar para trás. Paulo tinha que se esforçar todos os dias. Ele sabia, ele confessa isso, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Eu sei, mas ao mesmo tempo foi a pessoa no Evangelho, ao meu ver, que mais entendeu sobre graça. Porque é ele, não é você, não sou eu. É graça, é misericórdia do Senhor. Não tem mais acusação para você. Cristo cancelou todas elas.
Foi a expiação dele, você já foi justificado, regenerado. Por isso que Paulo vai trazer esse ensinamento lá para a igreja de Filipos, dizendo para eles não viverem na acusação do passado. Isso ele podia impartir, transferir de um espírito para o outro, porque ele tinha essa autoridade, ele sabia daquilo que ele estava falando. Ele diz em Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que você tem que fazer hoje? Como Paulo está dizendo uma coisa, eu faço. O que você tem que dizer para você mesmo? É você e o Senhor. Você vai sair daqui hoje com esse compromisso de fazer o quê? Você vai parar de só pensar, só planejar, só colocar no caderno, só contar para os outros. Você vai fazer. Você vai ter essa atitude de fazer. Uma coisa faço, esquecendo-me. E ele está dizendo sobre uma escolha de não olhar mesmo intencionalmente, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, e essa vocação do grego vem de klesis, fala de chamado, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para isso que nós devemos olhar. Talvez seja isso que você deva fazer intencionalmente, esquecer o que já passou. Aqui Paulo está falando sobre um prêmio de Deus, a vocação de Deus, o chamado de Deus, sobre servir a Deus. E que esse ano seja o ano que você vai descobrir a vocação de Deus, para você viver o novo de Deus. O novo de Deus que está diante, está no reino de Deus e não está no mundo. Amém? Jesus fala acerca desse chamado e de permanecer olhando adiante, quando lá em Lucas 9:61 ele diz assim, outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui para nós, pare de ficar dividido. Estude, analise, pondere, mas quando você resolver me seguir, esteja comigo 100%. Você segue Jesus e ao mesmo tempo quer ter garantias, dizendo que se não der certo aqui, eu volto a fazer aquilo que eu fazia. Com o Senhor não tem plano B. Para de achar que com Jesus não vai dar certo. Começou com 12. Está lembrado? Ele escolheu 12. Hoje nós somos mais de 1 bilhão. Alguma coisa deu certo. Quando Ele coloca a mão, quando Ele te abençoa, quando você está com Ele, é para avançar. É para ter vitória naquilo que Ele deseja que você tenha. Talvez não seja o que você queira, porque você está num processo, mas é aquilo que você precisa, sem dúvida. Lembra de Elias na oração do fogo dos céus, quando ele diz para o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se Deus, Deus, se Baal, Baal? Escolha olhar para frente, escolha o Senhor como aquele pão, abraça, agarra, é a sua melhor opção, aliás, é a sua única opção. É a sua única opção. Um dos melhores exemplos de não olhar para trás no Novo Testamento é a vida de Levi. Está lembrado dele? Um judeu que escreve o evangelho direcionado para judeus. Mateus 9:9, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Ele levantou e o seguiu. Uau! Como eu queria ser que nem Mateus. Não titubeou, não pensou, não falou, deixa eu voltar para cumprimentar, para me despedir. Não, ele levantou e foi. É assim que nós devemos agir com o Senhor. Mateus não foi instável. A instabilidade, a falta de constância atrasa a sua vida com Deus. Uma hora você diz, vou olhar adiante o que Deus tem para mim. Outra hora você pensa, não dá, está dando errado. Vou voltar a fazer do meu jeito. O povo no deserto, está lembrado?
Faltou água, reclama. Faltou carne, reclama. Muito sol, reclama. Não tem sol, reclama. O desafio não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito do povo. E é no relacionamento com o Senhor, é falando com Ele, é entregando para Ele, é adorando Ele, é tendo comunhão íntima, é rasgando o coração, é chorando na presença de Deus, que Ele vai tirar aquilo que tem te incomodado de dentro de você e vai fazer você olhar adiante. Por isso que Jeremias, conhecendo o povo, diz: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Deus está dizendo para você hoje: olhe adiante. Chegando ao fim, se eu pudesse passar algo para você, para que você guardasse de tudo isso que nós conversamos aqui, eu creio que seria essa porção que Deus me deu enquanto eu estava escrevendo isso. A questão sobre continuar caminhando e olhando para um futuro em Deus é tão relevante, tão essencial, que lá em Gênesis, já em Gênesis há um ensinamento assim. É tão importante perceber isso que Jesus irá falar desse compromisso. Lembra de Ló? Lembra da esposa dele? Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu? O que com ela? Virou uma estátua de sal. Jesus diz isso lá em Lucas 17, 32, ele retoma isso, dizendo: não olhe para trás. E talvez você não entenda, você olha aquilo, você passou os olhos no texto ali de forma corrida, você não foi profundo, você fala: poxa, que Deus malvado. Ela só olhou para trás. Qual o problema de olhar para trás? Olhar para trás ali representa ter saudades da velha vida, do pecado. Ter vontade de continuar com os velhos hábitos. E assim você não está apto. O seu coração precisa de santificação. Olhar ali no hebraico é nabat, que significa contemplar. Mostrar consideração. Existe uma batalha pelo que você contempla no seu coração. Por que você tem olhado? O que tem chamado a sua atenção e atrasado o seu futuro no Senhor? Sabe o que é contemplar? Nós falamos de contemplar muitas vezes. Contemplar é investir tempo admirando, estudando, descansando, aportando recursos. Me diz no que você gasta mais tempo e eu te digo de quem é teu coração. Vamos lá. Quem vai ser o corajoso? Me diz no que você gasta mais tempo e eu te digo de quem é teu coração. Por que você tem olhado tanto? O que chama tanto a tua atenção que não deixa você confiar no Senhor e entregar para Ele? Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus está falando algo, Deus está colocando algo aí no seu coração. Você vai entregar, você vai confiar, você vai ter uma aliança com o Senhor. E vai ser um ano diferente. Amém? Você crê nisso? Amém. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Enquanto Deus fala ao seu coração mais um pouquinho, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero trazer um primeiro desafio aqui. Primeira quinta-feira, primeiro culto de cura e libertação de 2024. Talvez você esteja aqui hoje e você veio aqui hoje sem propósito, sem entender o porquê, mas você obedeceu, você está aqui. Você queria ter uma palavra, você queria uma confirmação de Deus e eu tenho certeza Deus falou com você. E a sua oração hoje é: Deus, eu quero entregar a minha vida, eu quero ter um futuro e uma esperança no Senhor. Eu quero ter algo pontual com o Senhor, uma aliança, um compromisso. Eu quero te ver de perto, eu quero te conhecer. Eu quero olhar nos teus olhos, Deus. E você está entregando a sua vida, essa é a sua oração hoje. Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Enquanto a igreja está de olhos fechados, na presença do Senhor,
Se você está fazendo a sua oração aqui comigo hoje, ergue a tua mão aí no seu lugar, eu quero orar por você. Se você está entregando, aleluia, glória a Deus, se você está entregando, escuta a voz do Senhor. Deixa o Senhor conduzir o teu coração. Se você está entregando a sua vida para o Senhor essa noite, se você está se reconciliando com Deus, ergue a sua mão aí no seu lugar. Em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida. Amém. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez para adorar o Senhor. Enquanto a banda toca aqui a plenos pulmões, eu quero trazer um último desafio para você que está aqui. Talvez você já veio aqui na frente, já se ajoelhou, não tem problema. Nós fazemos para o Senhor. E você quer estabelecer um compromisso com o Senhor, uma aliança. Você está clamando, você está pedindo, você está falando, Senhor, eu não sei como olhar adiante com tudo isso. Eu não sei como olhar para frente. Eu senti no meu coração, eu quero estabelecer esse compromisso, mas Deus, eu ainda não sei como eu vou largar todas essas coisas. E eu quero te dizer, o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te conduzir. Ele vai pegar você pela mão. E Ele vai te mostrar o que Ele tem para você, eu tenho certeza. Deus não é Deus de frustração. Deus não mente. Tito 1:2, Números 23, 19. Deus não mente, Ele não é homem para mentir. Pessoas podem ter mentido para você. Você pode ter sido frustrado com relacionamentos. Pessoas podem ter colocado marcas com você, mas não é assim com o Senhor. Ele tem um futuro brilhante para você. Eu quero te desafiar aqui nesse primeiro culto do ano. Você quer estabelecer um compromisso com o Senhor? Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Vamos orar juntos mais uma vez. Vamos encerrar isso juntos enquanto a banda toca aqui. Não olha para o lado. Não olha para os desafios. Olha para aquele que está te prometendo. Olha para o Senhor. Ele é maior. Enquanto a banda toca algo aqui, enquanto nós adoramos o Senhor mais uma vez, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Vamos se ajoelhar aqui, orar uns pelos outros. Eu quero orar por você também. Amém? Não importa quem você é, não importa quem você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Queria oportunizar mais uma vez. Deus está colocando isso no meu coração de maneira muito forte. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas aqui que precisam ter esse olhar renovado pelo Senhor. Deixa Deus renovar esse olhar, essa esperança no seu coração, para que você tenha um ano diferente, um ano de avançar em Deus. Os compromissos que nós renovamos no Senhor, as orações, quantas vezes nós desejamos o Senhor, isso não tem limites. O quanto você diz sim para o Senhor, o quanto você insiste, enquanto você tem um coração que demonstra para Deus, Senhor, eu te desejo, eu tenho fome e sede, Deus, eu quero que o Senhor faça. Então mais uma vez, eu quero oportunizar isso na tua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não é por mim, é pelo Senhor, é por você. É Deus falando ao seu coração para você renovar isso com Ele, para que você possa de uma vez por todas abandonar aquilo que tem te prendido, para que você siga forte no Senhor. Amém? Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você,
Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de poder ouvir da Tua palavra, Deus. De podermos termos uma imersão naquilo que o Senhor tem para nós esse ano, Deus. Para a nossa vida, não só para esse ano, Deus, mas por todo um tempo na nossa vida. De podermos ressignificar, dar outro significado, outro sentido. De encontrar o propósito que está no Senhor, Pai. Abençoa cada um aqui, Deus. Seja com cada família aqui, Deus. Com cada oração que foi feita aqui, Deus. Obrigado por esse tempo abençoado aqui, Deus. Gera em nós fome pela Tua presença, Deus. Gera em nós sede, Deus, na Tua noiva, na Tua igreja, Deus. Alinha o Teu povo, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para cada um. Que cada um aqui, Deus, possa abandonar, Deus. Deixar, escolher deixar tudo aquilo que ficou para trás, todas as marcas, e andar em novidade de vida daquilo que o Senhor tem, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo especial aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.